pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha. Seja bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns acessórios que uso para destacar o texto e marcar as páginas da Bíblia. Com a chegada do Bible Journaling no Brasil, a interação criativa com a Bíblia tornou-se mais comum e muitas pessoas querem deixar em destaque seus versículos preferidos, mas não sabem como fazer. Caso você não saiba o que é Bible Journaling, aqui no canal tem um vídeo explicando o que é e como eu faço o meu devocional criativo. Eu vou deixar ele indicado ao final para quem tiver interesse. Antes de escolher o material para marcar a sua Bíblia, é sempre importante você lembrar que o papel Bíblia é um papel muito fininho e que pode danificar facilmente. Então, o ideal é usar materiais macios e mais sequinhos. Quando o assunto é destacar um texto, não tem como não lembrar das canetas marca-texto. Essas canetas têm uma tinta mais fluida que não cobre o texto e sim destaca. É possível encontrá-las em diversos tons, mas os mais conhecidos são os tons neon, como é o caso desse kit aqui, e os tons pastel. Quando me perguntam, eu sempre recomendo os tons pastel, porque como as cores vão ser mais suaves, o risco de sangrar a tinta para o verso da folha diminui. O ideal é sempre testar os marcadores. Eu sempre uso a última folha para fazer os testes. Inclusive, ó, nessa última folha aqui da Bíblia, eu testei esses marcadores quando eles chegaram, para ver se eles iriam transferir, e eles não transferiram. Eles criaram uma leve sombra no verso da folha, mas não houve transferência da tinta. Outra opção muito legal e com risco zero de danificar a sua Bíblia são os marcadores de texto em gel. Eles são bem macios e não há possibilidade de transferir para o verso da folha, porque eles são um material seco. Eu tenho aqui esse kitzinho de marcadores de texto em gel em tons pastel. Ó. A pontinha dele é como se fosse um bastão de giz. E esse aqui é um outro kitzinho que vem nesse estojo muito fofinho em tons neon. Nessa marcação aqui, eu usei o rosa neon e não transferiu pro verso. Quando eu passo o meu dedo, ó, tá bem sequinho, não tem perigo de manchar. Então é um material que eu gosto bastante de usar na Bíblia na hora de dar destaque pro meu estudo. E falando em material em gel, as canetas neon em gel podem ser uma ótima opção. O único cuidado é usar uma de ponta um pouco mais grossa, com uma escrita média, para não danificar a folha. Elas dão um resultado bem bonito, fica bem vibrante e não danificam o verso. Eu usei elas para marcar esse meu estudo aqui em Gálatas, não transferiu em nada. Podem ver aqui, ó, no verso, gente, que nem sombra deixou no verso da folha. E o destaque do texto ficou bem bonito. Outro material bem legal e acessível são os lápis de cor. Aqui, ó, nesse estudo, eu usei os lápis de cor em tons neon, dessa linha aqui da BRW. Já nesse outro estudo aqui, eu optei por usar o azul pastel desse kitzinho aqui. Então, utilizei para fazer destaque do texto do meu estudo e também do versículo. Fica bem suave a marcação. Mas você também pode usar lápis de cor de outros tons, que foi o caso desse estudo aqui que eu fiz, utilizando um lápis de cor em um tom de rosa que eu achei que combinava com a minha decoração. Então, lápis de cor você pode usar em qualquer tom que não corre o risco de transferir, de manchar o seu trabalho. Claro que se você usar um tom muito escuro, pode acontecer de cobrir o seu texto e você ter dificuldade para ler depois. O único cuidado, a única recomendação que eu passo com relação aos lápis de cor é que sejam lápis de cor bem macios. Existem no mercado alguns lápis de cor que são mais para detalhes, são lápis de cor de precisão. Então esses não vão ser muito ideal, porque pode acontecer de marcar demais a folha da sua Bíblia. Um recurso menos comum, mas que eu gosto bastante, é usar as washi tapes
e também as flags plásticas. Nesse estudo aqui do Salmo 24, eu utilizei os dois recursos. Eu destaquei o texto com o washi tape e também usei a flagzinha plástica, ó, vocês podem ver que ela está soltinha aqui na ponta, porque ela só tem adesivo em uma parte, para destacar a primeira frase do Salmo que eu gosto muito. Estes dois materiais aqui têm uma cola bem suave, então eles são reposicionáveis. Você pode tirar do papel sem correr o risco de danificar. Aqui eu utilizei essa flag e, claro, vocês veem que tem uma diferença de tamanho bem significativa. O que que eu fiz? Eu cortei essa flagzinha no tamanho que eu precisava, bem estreitinho, e aí apliquei aqui. O mesmo eu fiz com a washi tape, ó. Ela é uma washi tape bem grossinha, mas eu cortei um pedacinho bem fininho e apliquei aqui. Inclusive, eu sempre vou deixando na capa da minha Bíblia, ó, pedacinhos de washi tape fininhos que eu vou cortando. Eu utilizei esses dias essa washi tape aqui dourada, ó, essa aqui, ó. E aí eu parti ela ao meio para ficar bem fininha, e a outra parte que eu não utilizei, eu já deixei aqui na capa, porque aí a próxima vez que eu precisar de uma washi tape bem fininha, se eu achar que a dourada combina ali com a minha decoração, eu posso utilizar. As flags plásticas, além de serem usadas para dar destaque ao texto, são ótimas para serem usadas como marca-páginas, pois elas não amassam, diferente do que acontece com as flags de papel, que podem sim amassar. Mas essas aqui decoradas são tão bonitinhas que eu acabo não resistindo e usando, mesmo correndo esse risco. Então, o que que eu faço? Eu não deixo a pontinha da flag de papel muito aparente, porque quanto mais aparente fica a flagzinha para fora da Bíblia, né, quando é de papel, corre maior risco de ficar toda amassada. Uma outra forma de usar flags é em parceria, ou seja, usar a flagzinha plástica junto com a flagzinha de papel. Então eu gosto de usar a flag de papel para escrever algo, aqui eu escrevi a data e depois eu coloquei a flagzinha plástica para fazer a marcação. Esse é um recurso que eu uso direto, eu uso muito esse recurso, de aplicar a data da leitura com uma flag de papel e por cima colocar a flagzinha plástica para marcar a página. Muitas bíblias, como é o caso desta, já vem com fita de cetim marca-página. E daí dá para usar para marcar uma leitura em andamento, a sua passagem preferida, né? Para fazer todas as marcações que eu gostaria, eu precisaria que viesse com muitas fitinhas de cetim. Então, geralmente, eu deixo a fitinha de cetim marcando a última leitura ou uma leitura que eu quero retornar, que tem alguma importância, que eu vou precisar consultar mais rápido em algum momento. Uma outra opção para marcar as páginas são os marca-páginas magnéticos. Eu gosto muito desse modelinho de marca-páginas, porque ele não danifica o papel Bíblia, não corre risco de amassar. Então é um tipo de marcador que eu uso bastante para marcar a Bíblia. Uma outra opção para marcar as páginas seriam com clips. Eu vejo pessoas que colocam esses clips bem fofinhos, né? Decoradinhos na Bíblia, fica realmente uma graça. Mas eu tenho muito medo que esse atrito aqui do metal com papel possa acabar danificando a Bíblia. Então, na minha Bíblia, eu acabo evitando, ó. Só de colocar um pouquinho, vocês podem ver que já amassou a folha. Então, eu evito de colocar, mas se você não tem problema com isso, eu acho que fica uma graça e pode ser uma opção muito fofinha e também bem fácil de ser encontrada, porque você pode pegar um clipe simples e colocar uma fitinha, fazer uma graça e ele já tá decoradinho para marcar a sua Bíblia. As flags de papel, além de auxiliarem a marcar página, também podem ser usadas para pequenas anotações. Tem flags que têm um espaço um pouquinho maior para escrita, então elas podem auxiliar na hora aí de escrever um versículo, fazer uma referência, guardar uma palavra que é nova, que você não conhece ainda o significado. As flags de papel podem te auxiliar nisso também. Eu encerro por aqui, espero que o vídeo ajude as pessoas que querem marcar sua Bíblia de forma segura e mais colorida. Me conta aqui nos comentários como você marca a sua Bíblia. Se você usa apenas uma forma ou se faz um mix como eu. Eu quero muito saber. E se você quiser ver as decorações que faço na Bíblia em primeira mão, é só acompanhar no Instagram
Cores da Joaninha, que é a rede social onde sou mais ativa e compartilho tudo que estou produzindo. Te espero por lá e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!